A química se baseia num princípio em que as substâncias reagem entre si e se transformam. São substâncias diferentes que se reagem entre si, formando substâncias mais diferentes ainda. O que isso significa? Significa que quando eu tenho algum composto com determinadas propriedades químicas, por algum método procedural, ou seja, quando eu faço alguma coisa nelas, ela se transforma em outra. Mas isso não é mágica, isso é ciência. Existem diversos tipos de reações químicas. Existem reações químicas que fazem explosões, que é o que muitos de vocês gostam. Aliás, eu vou entender a tara que as pessoas têm por causa de explosões, porque parece que elas adoram destruir tudo, mas nem sempre eu vou garantir que teremos vídeos sobre as explosões. Na maioria deles não teremos explosões. Então, se era isso que você estava buscando neste canal, você tem a chance de trocar agora. Você não quis trocar. Então isso significa que você está interessado em aprender mais sobre química, não tanto sobre destruir coisas. Não, porque se soltar você numa cozinha, você será capaz de fazer isso, certo? Bom, reações químicas acontecem em determinadas condições. Nem sempre elas acontecem. Porque se eu, por exemplo, misturar sal com açúcar num copo d'água, a única coisa que eu terei é um copo com água com açúcar. Eles não vão reagir entre si. Mas isso seria muito sem graça num vídeo de divulgação científica enfocando química. Então, que tal nós encontrarmos reações que possam realmente dar alguma coisa? Vamos, por exemplo, ver esse daqui. No primeiro tubo de ensaio, eu vou colocar uma determinada quantidade de uma substância. E como você pode ver, essa substância é em uma solução incolor. No outro tubo de ensaio, eu coloco uma outra substância com uma solução também incolor. Bom, a lógica me diria que se eu misturasse os dois, eu teria também uma solução incolor, mas a lógica nem sempre se aplica quando não tenho todos os dados. E quando eu faço o procedimento, eu obtenho uma solução amarela. Isso que nós vimos foi uma das reações mais clássicas da química. Isso porque eu tenho duas soluções incolores que reagem entre si, formando uma solução amarela totalmente diferente. Isso porque, como eu já falei em outros vídeos, nenhuma das diversas substâncias encontradas em todo o universo, se eu pegar duas delas, elas não terão todas as mesmas propriedades. Podem ter algumas, mas não todas. A primeira substância que eu utilizei aqui, apesar de ser incolor como a segunda, é totalmente diferente. A primeira substância era nitrato de chumbo e a segunda era iodeto de potássio. Quando eu reajo entre as duas, eu obtenho nitrato de potássio e iodeto de chumbo. Eu chamo essa reação de dupla troca, porque eu tenho o chumbo trocando de lugar com o potássio. Eles trocam de um lugar para outro. Mas há um caso que eu possa ter uma reação de uma única troca? Sim, é o que eu chamo de reação de simples troca e é o que veremos agora. No primeiro tubo de ensaio, eu coloco a solução de sulfato de cobre, que você pode perceber que tem a sua cor azul característica. Vamos ver o que acontece quando adicionamos um pedaço de uma fita de magnésio. Bom, depois de um certo tempo, olha só como é que a mistura ficou. Podemos ver bem
como a solução que era azul se transformou essa coisa marronzada, feia, e houve desprendimento de gás. Esse desprendimento gasoso foi simplesmente hidrogênio que o magnésio retirou da água. E essa coisa marrom turva é cobre. Então o magnésio reagiu com a água e com o sulfato de cobre, produzindo hidrogênio e cobre metálico. Já o magnésio foi para a mistura e se transformou em sulfato de magnésio. Ainda tem bastante magnésio aqui, mas se eu deixar bastante tempo, todo esse magnésio vai se consumir até que todo o magnésio se transforme em sulfato de cobre. Ou todo o sulfato de cobre se consuma formando sulfato de magnésio. O que ia acontecer primeiro, já que a solução não está com a sua reação preparada estequiometricamente. Ou seja, para toda molécula de sulfato de cobre reagir com cada molécula de magnésio. Vamos pegar agora um pouco de carbonato de cálcio. E colocar para fazer o teste. Um deles irá para o aquecimento e o outro servirá de controle, ou seja, eu não vou fazer nenhuma ação com ele. E assim eu posso comparar antes e depois do aquecimento. Vamos ver o que acontece. Colocarmos lado a lado, vemos que eles não parecem ser muito diferentes. Mas vamos ver o que acontece quando colocamos um indicador ácido base. A fenolftaleína me mostra que houve uma reação química ali. O carbonato de cálcio, em reação do calor, liberou o gás carbônico, se tornando óxido de cálcio. E o óxido de cálcio, com a água da fenolftaleína, formou o hidróxido de cálcio e é uma base, o que ficou identificado por aquela coloração rósea. Essa reação que nós temos aqui do carbonato de cálcio é chamado de análise, porque eu tenho uma substância se quebrando em duas diferentes substâncias. Mas será que eu consigo combinar duas substâncias formando uma só? Vamos ver então o que acontece quando eu pego o magnésio e coloco no fogo. Ao recolher o magnésio queimado e adicionando gotas de fenolftaleína, nós obtemos uma coloração rósea também. Essa coloração rósea é devido ao fato do magnésio ter reagido com o oxigênio do ar, promovendo uma combustão. E isso se forma óxido de magnésio. O óxido de magnésio, em contato com a água, também se hidrata, formando hidróxido de magnésio. E aí eu tenho também uma base. Então eu tenho uma substância simples, que é formada por um único elemento, no caso o magnésio, se combinando com outra substância simples, no caso o oxigênio, formando uma substância composta, que é o óxido de magnésio. Isso nós chamamos de síntese. Essas reações que eu mostrei para vocês mostram o básico da química e é isso que todas as indústrias fazem todos os dias.
fabricando coisas, purificando, limpando, criando novas substâncias, limpando essas substâncias para purificarmos. Quando nós extraímos o ouro da terra, os minérios de ferro, cobre e assim sucessivamente, eu preciso de métodos de purificação para obter algo novo, para obter uma coisa única, para obter metal livre. Em compensação, eu pego enxofre, ou que é encontrado naturalmente, e eu combino formando ácido sulfúrico, ou qualquer outra substância, sulfatos, enfim, várias outras que eu posso utilizar na indústria. Eu extraio o oxigênio da atmosfera e uso em maçaricos acetilênicos. Eu obtenho várias substâncias do ar e eu posso utilizar na indústria. Posso sintetizar água, posso fabricar ácidos, posso fabricar coisas que não existem naturalmente. Essa é a maravilha da química. E esse é André do seu ceticismo.net. Bom, você pensa que a química acabou por aqui? Não acabou. Então o que você tem que fazer? Eu sugiro que você assine o nosso canal, que aí você saberá quando nós tivermos novos vídeos. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E assim você também será um divulgador da ciência. Sempre uma gota a mais no oceano é sempre um oceano de informação e cultura nesse vasto universo. Obrigado por terem assistido.